Queridos amigos e amigas, nossos votos cordiais de muita paz. Esse é mais um momento, mais um encontro nosso para estudar a obra Pensamento e Vida. A obra Pensamento e Vida é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel. E estamos hoje com grata satisfação, com gratíssima satisfação, com grande júbilo, com grande gáudio, com uma alegria incontida, porque estamos a abordar o último capítulo dessa obra, Pensamento e Vida. Estamos finalizando o estudo dessa obra hoje, 11 de fevereiro de 2022, dia do aniversário do Pensamento e Vida. Olha que coisa curiosa, que coisa interessante. E nós, sabemos disso, reservamos essa data para culminar justamente o livro Pensamento e Vida. A obra Pensamento e Vida foi finalizada, porque tecnicamente se finaliza quando se escreve o prefácio. O prefácio é a última produção da obra, né, para concluir a obra, e o prefácio é de 11 de fevereiro de 1958. Portanto, no aniversário de 64, né, ou 63 anos da obra Pensamento e Vida, nós estamos aqui finalizando essa obra no aniversário dela, 64 anos da obra Pensamento e Vida. Estamos finalizando essa obra no último capítulo que o autor espiritual chama Amor. O capítulo é intitulado por Emmanuel Amor. A obra Pensamento e Vida, portanto, conclui no dia de hoje, e é com grande emoção que eu digo isso. Nós vamos falar um pouco e vamos, no final das nossas considerações, despedindo de vocês e agradecendo a vocês que nos acompanharam. Mas eu vou fazer diferente do que normalmente eu faço na leitura, ou melhor, na exposição do tema, na consideração do tema, porque eu faço uma consideração geral sobre o tema, depois falo da abordagem de Emmanuel, cito a definição que Emmanuel deu do tema, e no final eu seleciono um trecho do capítulo, que eu cito esse trecho do capítulo. Eu tenho feito isso em todos os capítulos, se não todos, praticamente todos, da obra Pensamento e Vida. Mas hoje eu vou fazer de maneira diferente. Eu não irei citar um trecho, eu vou ler, na verdade, agora todo o texto, todo o capítulo 30, o capítulo que finaliza a obra. Eu faço questão de ler essa obra-prima, essa obra de arte, que é esse texto intitulado Amor. Não poderia faltar, aliás, o amor, o tema do amor, na obra Pensamento e Vida. Afinal, a obra Pensamento e Vida são temas da vida do encarnado, temas que interessam o encarnado e interessa o encarnado que queira viver também consoante o espírito, ou melhor dizendo, interessa ao encarnado que queira viver espiritualmente falando, que queira viver a vida espiritual também, que queira viver de maneira adequada, que queira sincronizar o pensamento e a sua vida de acordo com as realidades legítimas do espírito que somos. A verdade é que a realidade legítima é a realidade espiritual, é a dimensão espiritual que somos. Então, harmonizar o pensamento e a vida que se manifesta em nós na sua realidade legítima é a base fundamental desse livro, e por isso Emmanuel selecionou temas que são temas do interesse do encarnado enquanto espírito. Nós temos dito isso ao longo de todos os capítulos, e esse capítulo não é diferente. Capítulo 30, Amor. O amor não poderia faltar, o amor não poderia ser deixado de lado, o amor é um tema que não poderia ser excluído, não poderia aparecer, né? O amor não poderia ficar de fora desses temas abordados por Emmanuel. Vamos ler o capítulo primeiro. Amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade,
quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva, que nutre a rosa, é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E, amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiro dele, que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se, aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra, para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo, de sentimento erguido, ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E, para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Bom, esse é o texto de Emmanuel, texto belíssimo, obra-prima da literatura mediúnica, uma joia com a qual ele encerra esse livro maravilhoso, esse conjunto de conhecimentos sublimes que configuram a obra Pensamento e Vida, e com muita alegria, com certa emoção até, estamos finalizando esse estudo. Esse estudo que começou em 2019, muita gente não sabe. Começamos em 2019, janeiro de 2019, se não me falha a memória, e atravessamos aí esses 3 anos aí, sem a preocupação de gravar de maneira rápida, porque houve capítulos muito complexos, o capítulo Sociedade, por exemplo, que eu não estava satisfeito com as reflexões que eu havia feito em torno do texto de Emmanuel. Eu acho que Emmanuel merecia mais. E aí teve textos como o texto Sociedade, o texto Progresso, meu Deus, o texto Progresso, o texto Sociedade,
se não me falha a memória, tem um texto Progresso, né? Ou então eu estou já confundindo com uma outra obra. Mas sim, Sociedade eu me lembro que tem. Tem um texto que é Sugestão, logo no início do livro. Tem um outro texto que fala sobre prosperidade, por exemplo. Alguns textos que Emmanuel trouxe coisas muito profundas e que eu não estava satisfeito com a reflexão que eu havia feito. Eu acho que eu havia, a princípio, feito uma reflexão muito, muito simples, então eu demorei. Teve textos que eu demorei 8, 9 meses para gravar. De vez em quando, nas minhas atividades, é claro, atividades profissionais, atividades pessoais, claro que os compromissos do dia a dia também, que não davam para gravar tão imediatamente, eu fui lendo o texto, fazendo outras coisas, eu voltava ao texto, refletia, fazia alguma outra anotação para entregar para vocês alguma coisa assim de utilidade. Claro que sem a presunção de esgotar toda a reflexão sobre o assunto, ou sobre cada assunto dessa obra de Emmanuel, que é muito grandiosa e que não teríamos a pretensão disso, mas pelo menos colocar uma coisa viável, alguma reflexão interessante que sincronize com o conteúdo que Emmanuel apresentou. Então eu já estou até fazendo um agradecimento aqui inicial, antes da consideração do texto sobre o amor, mas gostaria de colocar aqui o como foi bom, o como foi produtivo, como foi rico para mim. Foram muitos percalços, muitos desafios ao longo dos tempos e, claro, culminando agora na gravação desse último vídeo, né, na apresentação desse último vídeo, que é o vídeo sobre o último tema, concluindo a obra Pensamento e Vida, começando em 2019, acabando agora no início de 2022, justamente no dia em que a obra Pensamento e Vida faz aniversário. Fevereiro de 2022, remete a fevereiro de 1958, Pedro Leopoldo ainda, esse livro foi psicografado, Chico Xavier ainda estava em Pedro Leopoldo, não tinha ainda se transferido para Uberaba, né? Provavelmente estava começando a parceria com o Dr. Valdo Vieira, com a qual ele psicografaria algumas obras, notadamente obras de André Luiz, né? E Emmanuel traz essa pérola da espiritualidade, né? E com conceitos psicológicos, com elementos e aspectos psicológicos que configuram a doutrina espírita, que mais de 20 anos depois, aliás, melhor dizendo, mais de 30 anos, precisamente 31 anos depois, Joana de Ângeles vai abordar esses conceitos psicológicos na sua célebre coleção psicológica de Joana de Ângeles, que começa com Jesus e Atualidade. Aliás, vídeo que já está gravado aqui no canal, foi gravado em 2018 e nós estamos liberando o primeiro capítulo agora, liberamos agora, no início da semana, né? E liberaremos nas próximas semanas os próximos capítulos de Jesus e Atualidade, primeira obra de 1989 de Joana de Ângeles, que aborda já questões comportamentais, mas fizemos questão ao longo desses anos, insistentemente, mesmo com algumas pessoas não concordando, algumas pessoas achavam que a gente deveria gravar logo a obra de Joana. Não nos arrependemos de termos gravado primeiro a obra Pensamento e Vida, que aborda conceitos fundamentais, para agora sim, entrar na obra de Joana de Ângeles, nessa obra Jesus e Atualidade, que já está toda gravada. Nós já estamos começando as gravações de O Homem Integral, obra que será gravada em parceria comigo e com um companheiro nosso, colega de profissão, psicólogo. Nós iremos gravar a obra de Joana, pretendemos gravar a obra de Joana com pessoas, com parceiros que sejam da área de psicologia, que lidem com esses conceitos de psicologia para fazer o diálogo entre as ciências psicológicas convencionais e a doutrina espírita. Isso não quer dizer um elitismo, não quer dizer que só psicólogo pode estudar a obra de Joana, muito pelo contrário, a obra de Joana é acessível a todos. Mas como a obra de Joana lida com conceitos psicológicos, vale a pena essa tentativa. Bom, o que é que a gente pode falar sobre esse tema que Emmanuel coroa a obra? Pensamento e Vida. Coroa com o tema do amor. Eu poderia falar lembrando Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: eu sou apaixonado pelo amor. O amor é o tema central, é o elemento central e é a síntese da doutrina de Jesus. Dizendo melhor, eu diria, conforme Emmanuel diz em uma das suas obras, que o tema central da proposta de Jesus é a ciência divina de ligação com Deus. Se a gente for resumir, e é muito difícil resumir a missão do Mestre,
Mas se a gente for resumir, a proposta de Jesus é ajudar a criatura na ciência divina de ligação com ele, com o Criador. E Jesus seria o intermediário disso. Daí remetia ao Pai, daí ele falava em nome do Pai, daí as parábolas, os ensinamentos para impulsionar a criatura na ligação, na conexão e na aproximação com o Criador. Mas essa ciência difícil, essa ciência de ligação com Deus, de aproximação com o Criador, não é possível de maneira plena, não é possível de maneira completa sem a presença e a excelência do amor. E por isso, apesar da proposta de Jesus ser a ciência divina de ligação com Deus, da criatura com Deus, ele sabia que só se consegue essa conexão com Deus através do desenvolvimento dos nossos potenciais. E o amor é o móvel, é o combustível, é o motor básico desse desenvolvimento. O amor, portanto, é a síntese, né? Interessante. O tema central é a ciência divina de ligação com Deus. Aí Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: o amor resume a doutrina de Jesus. Por quê? Porque é no amor que a criatura se aproxima do Criador. É no amor que a alma se eleva ao Criador. Poderíamos dizer que o amor é um elemento divino que existe em nós e, como é de essência divina, ao desenvolvermos a nossa essência divina, ao otimizarmos e potencializarmos a nossa essência divina, nós conectamos com a essência divina. Se a nossa essência divina, portanto, efeito, portanto, dimensão do próprio Criador, porque tendo origem no Criador, ao acessar essa essência divina, ao externar essa essência divina, ao acionar essa essência divina e sintonizar, portanto, com essa essência divina que existe em nós, a gente sintoniza com a essência do próprio Criador, porque a essência é a mesma. Então, o tema central, ciência divina de ligação com Deus. Mas o resumo, que resume a doutrina de Jesus, se for resumir, a gente resume no amor. Por isso que a lição mais difícil de todos os missionários que veio na Terra foi a que Jesus deu. Porque a lição mais difícil foi ele falar do próximo. Daí os diálogos com os fariseus, ele falava do próximo. Ele falava o quê? O próximo, ama o próximo como a si mesmo, como fazer para cuidar do próximo, como eu trato o próximo. Porque as outras tradições religiosas já tinham as técnicas de silêncio, meditação, elevação, transcendência, profecia. Mas ninguém havia e ninguém depois, futuramente, conseguiu fazer da mesma forma que ele o fez, ensinar a criatura como lidar com o próximo. Porque é através da interação com o próximo que eu consigo me aproximar do Criador. É no trato com o meu próximo que eu me elevo na direção de Deus. Então, por isso, o amor é a síntese da doutrina de Jesus, conforme escreveu o Espírito Lázaro no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, portanto, a gente se eleva a Deus através do amor, porque o amor é essa dimensão, esse afeto, digamos assim, que é do Espírito, não é do corpo. Sendo do Espírito, a gente, ao viver em espírito, a gente também sintoniza com a essência divina, que não é material. A caridade, quando a gente fala caridade, a caridade explicada e esmiuçada para a doutrina espírita é a virtude por excelência colocada em prática, porque é o amor colocado em ação. Caridade e amor são lados de uma mesma moeda, tá? Caridade e amor são lados de uma mesma moeda. Então, a caridade é esse amor colocado em ação. Portanto, eu posso não sentir, eu posso não ter conquistado, posso não ter desenvolvido ainda esse sentimento por dentro, mas apesar de não tê-lo ainda por dentro, eu posso exercitar, eu posso treinar, eu posso vivenciar, me esforçar por vivenciar no quê? Naquilo que a gente chama de caridade. A caridade é esse amor cristão colocado em ação, transformado em obras, transmutado em ações, em comportamentos. Isso é a caridade. É a prática da demonstração, da exemplificação desse amor. Mesmo eu não tendo esses sentimentos por dentro. O que significa dizer que com a caridade eu vou desenvolvendo por dentro aquilo que eu faço por fora. Eu posso não ter ainda a virtude por dentro, mas ao exercer a caridade, exercer esse amor em ação, exercer essa caridade em postura, em práticas, eu vou o quê?
exercitando, e como tudo no espírito é hábito, diz o próprio Emmanuel em um dos capítulos da nossa obra, né, capítulo hábito, tudo no espírito é hábito. Se, portanto, tudo é hábito, e eu vou desenvolvendo isso como uma musculatura, o amor também é uma virtude que se desenvolve. Ora, se eu estou praticando a caridade, estou exercendo a caridade, eu estou treinando, estou desenvolvendo, estou exercitando. Chegará o dia que eu não apenas vou fazer por fora, vou fazer a caridade, vou fazer o bem, mas eu vou sentir por dentro. Os espíritos evoluídos, os espíritos fantásticos, os espíritos que já amam intensamente a humanidade, um dia estiveram no nosso lugar. Não sentiam tanto amor assim pela humanidade, mas treinavam a caridade, faziam a caridade sem tanta vontade, sem tanto querer, sem tanto desejo. A prática e o hábito de fazer o bem tornaram-nos bons, tornaram eles bons. A caridade e o amor que eles exerciam por fora, eles conseguiram assimilar por dentro, internalizaram por dentro. Quando a alma se eleva a ponto de internalizar, se tornou já hábito, se tornou já virtude, aí ele não apenas faz a caridade, mas ele ama. Ele ama. Aliás, tem um capítulo que ilustra muito bem isso de André Luiz, no Mundo Maior, obra no Mundo Maior, chamado O Poder do Amor. Se não me falha a memória, é capítulo 5 da obra No Mundo Maior. O Poder do Amor. E André Luiz vai citar o caso de Cipriano. Eles estavam ajudando um obsessor lá, estava ajudando um espírito lá que estava obsidiando um encarnado, ambos ali sofridos, etc. E André Luiz dialogou, o mentor espiritual fez uma doutrinação, aplicaram passes, até que o mentor disse assim: o que a gente podia fazer, a gente já fez. A gente deu orientação fraterna, a gente se dispôs a auxiliar, a gente se dedicou a eles. Tudo isso faz parte do serviço cristão, do serviço evangélico, mas é necessário chamar alguém que já ame profundamente. Alguém que chegue aqui e já ame para tocar os sentimentos deles. Porque nós exercemos o dever da solidariedade, mas alguém que ame chegará aqui e só por amar vai tocá-los. Aí chamaram Cipriana, o espírito Cipriana. Cipriana entrou no ambiente, olhou, cumprimentou, chegou para eles e disse: meus filhos, o que é isso? Botou um no colo, botou outro, abraçou, todos começaram a chorar. O obsessor se ajoelhou diante dela, achou que ela era Maria de Nazaré, Maria Santíssima, tal era a elevação dela. Ela disse: não, meu filho, não sou a nossa Mãe Santíssima, sou tua irmã, etc. Ela falou coisas que não foram coisas geniais, não, mas saindo dela, com o amor que ela já irradiava. E aí o mentor espiritual disse para André Luiz: André, no caso dela, ela já irradia amor. Ela não apenas presta um dever de solidariedade, ela já sente por dentro, ela já irradia isso. Nós olhamos eles como irmãos fraternos, sociais e irmãos nossos que a gente precisa ajudar. Ela olha eles como filhos do sangue dela. É como se eles fossem filhos dela. Então, tem toda a diferença. Então, porque é um espírito que já adquiriu isso no exercício da caridade, no exercício do bem, do serviço. O amor é esse afeto da alma. Por que eu estou dizendo afeto da alma? Porque o desejo sexual, nada contra, eu não estou dizendo que é ruim o desejo sexual. O desejo sexual tem o seu lugar, tem o seu papel, é importante, mas o desejo sexual, o desejo erótico, é mais do corpo. Tem algo que é do desejo físico, o interesse material, a atração física é do corpo. O amor é um afeto da alma, do espírito. E se é do espírito, não acaba, não diminui com a mudança material, com a mudança física, com a alteração dos interesses, não diminui o afeto da alma. Como é da alma, do espírito, não é do corpo, da matéria, é uma dimensão divina. É uma dimensão espiritual e, portanto, divina. Portanto, o amor é um afeto humano que a gente pode expressar na nossa forma humana, dentro da nossa condição. Todos nós amamos. Uma capacidade de amor que é associada à nossa condição, ao nosso nível de consciência de maturidade. A depender do nível de maturidade, a gente ama de uma forma ou de outra. Então, o amor é esse afeto da alma. O amor é essa dimensão divina, que varia de pessoa para pessoa, de acordo com o seu nível de consciência, o seu nível de evolução. Ora, e o amor tem uma dialética espiritual muito interessante aí, que é o seguinte: o exercício do amor, como eu estava falando aqui, a caridade é o quê? É o exercício do amor na prática. O exercício do amor me impulsiona para evoluir, me empurra para a evolução, e ao mesmo tempo,
quando eu evoluo, o meu amor tem uma qualidade diferente. À medida que eu vou evoluindo no exercício do amor, a própria evolução faz o meu amor se purificar, o meu amor amadurecer, o meu amor melhorar, a qualidade do meu amor ficar mais sofisticado, mais amadurecido, mais sutil, menos material. Então, o exercício do amor me faz evoluir espiritualmente e a evolução espiritual torna meu amor mais purificado, de uma qualidade maior, de uma qualidade diferenciada. Porque, a depender do nível evolutivo, a criatura ama mais imaturamente ou mais maduramente. Joana de Ângeles, em uma das suas obras, vai dizer que existe o amor infantil, o amor juvenil, o amor maduro. Alguma capacidade de amar infantil nossa, a gente dá, mas a gente quer receber em troca, porque senão senão a gente não ama mais. Então, faz parte dessa evolução, não é negativo, é apenas primitivo, são fases. Mas por que a gente está falando isso? Porque quando Emmanuel começa o capítulo, ele define amor na condição pura. Ele define o amor na condição pura, porque a palavra amor é uma palavra muito complicada, porque tem várias definições. Tem o amor dos gregos, o amor eros, o amor erótico, o amor libido de Freud, e assim por diante. Então ele começa o capítulo dizendo assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Reflexo, termo que ele usa durante toda a obra. A mente é o espelho da vida, que com seu reflexo reflete aquilo que focaliza. No caso de Deus, Deus reflete o quê? O amor puro. O amor puro que uma criatura sente, que uma criatura exercita, é o reflexo de Deus, o reflexo do Criador, nela e em todas as outras. E através dela, o amor divino se manifesta. E aí Emmanuel vai citando, dizendo, palpita em tudo. E ele dá alguns exemplos, palpita em toda a natureza, está presente em toda a natureza, e começa a dar os exemplos no instinto dos animais, na sensibilidade do vegetal, na ordem, na organização do mineral. Afinal de contas, o mineral tem uma ordem, basalto, cobre, granito, mármore, assim por diante. Ali é um princípio inteligente em latência, e assim por diante. Então, Emmanuel vai citando exemplos da natureza em que o amor está ali e que se manifesta, isso que é interessante, o amor se manifesta em cada situação de acordo com o seu nível evolutivo e com a sua condição. O amor se manifesta, o amor se manifesta a depender do contexto. A depender do contexto, o amor se manifesta de uma forma e em outro contexto, em outra forma. Por exemplo, para um filho de 3 anos de idade, o amor que eu tenho que ter por ele é um amor que controla, que fica atrás, que gerencia, que fiscaliza, que coordena, que acompanha mais de perto. Isso é amar. Mas se esse filho de 3 anos, quando chega aos 30 anos, eu não posso ter o mesmo, fiscalizar, acompanhar toda hora, ficar ali de perto, atrás dele o tempo todo, com um filho de 30 anos, já não é mais amor. Pelo contrário, já é um desamor, já é um desrespeito em relação a esse filho de 30 anos. Então, o amor tem essas sutilezas, tem essas manifestações, que depende da fase, do nível evolutivo, da condição específica, da capacidade de cada um em que esse amor se manifesta, essa condição se manifesta, mas que em todas as criaturas, é um potencial divino. Olha só, mesmo no ser mais primário, a capacidade dele de amar, mesmo de maneira primária, é ali um potencial divino. A sede do sexo pode ser, em alguns momentos, sede de afeto, que está buscando de maneira primitiva, de maneira mais imatura. Não é negativa, é apenas uma fase. Uma sede de amor. Aquela mesma pessoa que é sedenta pelo sexo, direcionado e sublimado, vai ser sedenta em praticar a caridade, em dedicar-se ao bem, em oferecer-se, em abnegação, em ajudar tanta gente. Veja as pessoas muito viris ou muito intensas quando se coloca para fazer caridade, para se doar, como elas são intensas também, como elas são dedicadas. É o mesmo potencial divino, agora direcionado de uma maneira mais purificada, que é isso que Emmanuel está abordando nesse capítulo portentoso, nesse capítulo de magnitude.
E ele chega a dizer o seguinte, né, como a gente viu aqui, o verme e o anjo, né, essa figura que ele coloca é tão bonita, né? O verme e o anjo são igualmente amados por Deus, ou seja, Deus não ama mais o anjo do que o verme. Deus ama, olha o amor divino, o amor de Deus, porque em todo capítulo, Emmanuel desenvolve o seu raciocínio sempre se referindo ao amor do Criador. Em alguns momentos ele até cita Jesus como aquele encarregado de mostrar esse amor do Criador e viver, que é o ponto, para mim é o ponto alto do capítulo, quando ele fala que Jesus viveu o amor ao Pai, e a gente vai chegar lá. Mas é interessante quando ele fala, o tempo todo ele remete ao Criador. Tanto é que ele fala ele. Aí quando chega em Jesus, ele fala, e Jesus, em nome dele, está falando de Deus, do Criador. E em determinado momento ele diz assim, o verme e o anjo são igualmente amados por Deus. Para o Criador, o verme que rasteja no solo com sua viscosidade é tão amado e tão igualmente amado como o anjo. Não é uma injustiça. Não é justiça para o anjo, porque ele não ama menos o anjo. Ele ama intensamente, infinitamente o anjo, mas da mesma forma ama o verme. Né? O anjo é amado infinitamente pelo Criador. Não é que ele ama menos. Né? Mas ele ama igualmente o anjo, que compreende ele, que recorre a ele, que busca ele, e o verme, que é totalmente inconsciente dele, que não tem noção dele, mas ele ama igualmente o anjo e o verme. O amor de Deus, o amor do Criador. Né? E ele diz assim, que ama igualmente o anjo, que representa ele, que representa Deus, junto do verme. Né? Então, fazer o bem a um verme ou a um anjo, o bem é o bem e tem o mesmo valor, porque ambos são criaturas de Deus. Ambos são. Então, esse amor de Deus sobre nós, a gente não tem ideia. Quem tinha ideia disso era Jesus. E ele tentava explicar pra gente como é que era isso. Parábola do filho pródigo, parábola da ovelha perdida, parábola das 3 dracmas perdidas, as parábolas que ele fala do amor de Deus sobre nós, né? Sobre a grandeza de Deus. É um amor que a gente não tem ideia, mas o espírito puro, o espírito crístico, ele já tem condição. Ele já consegue compreender isso, né? O espírito crístico, ele já tem essa percepção, então ele já sente, já percebe o quanto ele é amado. Né? Então, e ele se sente assim amado, porque ele tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele se sente amado por Deus, ele percebe algo que nem sempre nós, espíritos primários, grosseiros, atrasados, conseguimos perceber. E o ponto alto do capítulo é justamente esse, quando o Emmanuel diz assim, Jesus, tomando o amor como referência máxima, tomou o amor ao Pai como inspiração, aceitando descer e conviver com as criaturas humanas. Olha só, o que é que Emmanuel está dizendo? Emmanuel está dizendo o seguinte, que você passa por dificuldades, passa por sofrimento, mas muitas vezes você sabe que você é amado pela sua família, você sabe que tem alguém que te ama, você sabe que tem alguém que te consola, que é alguém que te quer bem, alguém que está ali torcendo por você. Mas aquilo que Jesus escolheu, sair do esplendor celeste que ele estava para mergulhar na atmosfera da Terra, primária, primitiva, e mais tarde viver o que ele viveu, sendo humilhado, sendo traído, sendo desprezado, sendo abandonado pelos seus, vivendo todo tipo de sofrimento que uma criatura pode viver na Terra, porque ele queria demonstrar todo tipo de sofrimento que alguém pode viver na Terra, ele queria viver para demonstrar no exemplo. Ele não tinha nada com que segurar do ponto de vista humano. E Emmanuel explica com o que é que ele se segurava. Você pode dizer, não, mas ele tinha espíritos dedicados a ele, Maria de Nazaré, sua mãe, etc. De fato, tinha. Mas lembre que Maria de Nazaré é um espírito dedicado a ele, servidor dele. Então, no fundo, ele que ampara ela na condição de espíritos, ela é colaboradora dele no mundo espiritual. Então, nesse sentido, ele nessa condição de espírito sublime, com o que ele se apegava? No que ele confiava? Aonde é que ele se agarrava? No vínculo com Deus, no vínculo com o Criador, no vínculo com o Ser Supremo, a Inteligência Suprema. E aí Emmanuel diz, ele tomou o amor ao Pai. Então ele se sabia amado, ele se sentia amado, mas o que segurava ele, o que fazia ele estar em plena perfeição na sua missão, era o amor que ele tinha para com Deus. Porque ser amado por Deus a gente é, quando a gente desenvolve a percepção, desenvolve a compreensão, desenvolve a lucidez de saber que é amado por Deus e sentir isso e perceber que a gente é amado por Deus é outro passo.
Mas o terceiro passo, que eu acho mais importante, que é o que Emmanuel está falando, é conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, intensamente. E ele viveu isso. Ele tinha um amor pelo Pai. E graças a isso ele podia passar por tudo que ele passava. Porque ele sabia que tinha o amor pelo Pai. O amor que ele tinha pelo Pai é que o segurava. Por isso, Emmanuel coloca aqui, me permitam ler de novo, somente esse trecho, que ele diz assim: eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele, por Deus, à terra, para nos clarear a senda em cada passo do seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida. Ou seja, o amor por Deus fez ele amar sem querer recompensa, amar sem querer ser amado, e esse era o lema dele, e viveu isso integralmente na condição de espírito sublime, de modelo e guia para a nossa humanidade. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Estou claramente emocionado. Começamos esse estudo em 2019 e estamos culminando agora. Começamos em janeiro de 2019, não tivemos pressa para ir gravando aos poucos. Como eu disse durante esse vídeo, houve temas que eu achei muito complexo, eu não achava que as minhas reflexões estavam à altura de Emmanuel, então eu demorei meses. Teve capítulo que eu demorei 9 meses para gravar o capítulo, lendo, fazendo outras coisas, realizando outros trabalhos e voltava para ler, até ter uma reflexão satisfatória para gravar à altura de Emmanuel, pelo menos contribuir, sem a pretensão de esgotar, mas contribuir com o tema de Emmanuel de maneira substancial, com alguma coisa que agregasse, pelo menos compreendendo um pouco mais profundo, compreendendo um pouco mais aquilo que Emmanuel quis dizer, né? Então, por isso nós demoramos muito, de 2019 para cá, são 3 anos, 3 anos ali, estudando a obra, para entregar essa obra para vocês, que concluímos hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem do trabalho, espero que vocês acessem, quem tem oportunidade, acessem. Quem gostou aí e queira compartilhar, que o faça, o canal está aí para isso. Agradeço penhoradamente a todos aqueles que nos estimularam, que nos cobraram. Cadê a obra Pensamento e Vida? Eu conheço grupos de estudo espalhados pelo Brasil que estavam estudando a obra e vendo os vídeos nossos. Provavelmente alguns grupos durante esses 3 anos concluíram o estudo e a gente ainda gravando aos poucos, paulatinamente, porque queríamos entregar algo substancial. Então, realmente eu me sinto emocionado, me sinto reconhecido, me sinto honrado por fazer parte desse projeto e, claro, agradeço a vocês, sem cuja participação e presença não teria nenhum sentido eu fazer aqui esse tipo de comentário, essa reflexão, porque isso só tem sentido porque faz sentido para vocês, porque é útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado. A partir de agora, Pensamento e Vida está concluído. A obra Jesus e Atualidade está sendo já lançada, já está sendo publicada para o início do estudo da coleção psicológica de Joana de Ângeles, que deve demorar alguns anos. Caso eu esteja encarnado durante todo esse período e com a permissão de Deus e com condições de saúde, tentaremos levar toda a obra, os 16 livros de Joana de Ângeles. Aguardem que a gente vai publicar mais coisa, vai comentar mais, vai anunciar aí o estudo das obras, cada obra psicológica vai ser anunciada. Espero que vocês gostem e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz, 11 de fevereiro de 2022, aniversário do livro Pensamento e Vida. Muito obrigado, amigos.